Salve galera, amigos do canal, eu sou o Dudu, estou aqui mais uma vez para falar sobre Copa do Mundo e hoje nós vamos falar sobre a anfitriã, a sede da casa, a seleção dos Estados Unidos. Antes de começar, eu já peço que deixem o like, se inscrevam no canal, compartilhem, comentem, dê o seu panorama do vídeo assistido. Hoje então nós estamos falando sobre a dona da casa, né, os Estados Unidos, uma seleção que joga em casa, né? Então vai ter todo o apoio da torcida. É uma seleção que ainda está incompleta, né? No seu jeito de jogar, mas tem a grande vantagem de jogar em casa, né? É, como não disputou eliminatórias, os Estados Unidos aí viveu nesses anos aí de amistosos, principalmente, e onde oscilou, né? Com derrotas e vitórias, muitas mudanças, mudança de técnico, o técnico também sem ter a certeza de escalado. Então, dentro dessa variação, dessa oscilação, o time ainda não chegou, né, no seu ápice, né? E pode ser dentro da Copa do Mundo, precisa ser dentro da Copa do Mundo, para que não corra o risco, por exemplo, de sofrer uma eliminação em casa já na primeira fase. Caiu num grupo equilibradíssimo. Eu já disse nas outras seleções que eu fiz vídeos que para mim é o grupo mais equilibrado da Copa do Mundo, aonde tem além dos Estados Unidos o Paraguai, a Turquia e a Austrália. Então é um grupo que eu vejo todos os times com possibilidade de se classificar. E os Estados Unidos têm a vantagem, por exemplo, de jogar em casa, né? O principal jogador hoje da seleção americana, por nome, é o Pulisic, que joga no Milan da Itália. Apesar disso, né, Christian Pulisic joga no futebol italiano, tem esse reconhecimento internacional, mas não fez uma boa temporada, não faz um bom ano, né? Mesmo assim, é o rosto mais conhecido dessa equipe. Outro nome que vem se destacando muito é o Weston McKennie, também meio campo, né? É um bom jogador, tem feito uma boa temporada e está na lista final. O treinador da seleção americana é o Pochettino. Quem conhece o Pochettino, aí, veterano, argentino, jogou a Copa de 2002 pela Argentina. A gente não vai lembrar com muito carinho dele, né? Porque ele cometeu o pênalti da derrota contra a Inglaterra que causou a eliminação da Argentina naquela época. Mas é um cara muito experiente, né? Que tem um conhecimento para passar e pode levar os Estados Unidos aí às próximas fases, né? As fases seguintes. Então, apesar de não ser uma seleção com grande qualidade técnica, mas por estar em casa, por ter esse efeito da torcida e por ter alguns jogadores que podem subir de nível durante o torneio, eu classifico os Estados Unidos como uma seleção que pode surpreender. Ela pode sim passar as fases seguintes. Em 2022 já chegou às oitavas de final. Acredito que possa repetir esse resultado. E por que não surpreender, né, dependendo dos confrontos, chegar até as quartas de final, né? O interessante é que passando de fase, se passar, por exemplo, em segundo lugar, eu já falei no outro vídeo ali que poderia ter os Estados Unidos e Irã. Seria um jogo bombástico, né? Puta merda, não vou falar essa trocadilho horrível. Mas assim, um jogo por toda a questão aí geopolítica, né, que está acontecendo, a guerra dos Estados Unidos e Irã, o que seria um jogo decisivo de Copa, né? Não sei se torço para acontecer esse jogo ou para não acontecer esse jogo. Outros jogadores aí que chamam a atenção na lista do Pochettino, que foi divulgado há pouco tempo, um deles é o Alejandro Alex Zendejas, que joga na América do México. Está fazendo uma boa temporada na América, é um meio-campo ofensivo também, de 28 anos. Ele nasceu no México, mas cresceu nos Estados Unidos. Houve um embrólio, uma disputa por onde ele jogaria. Ele chegou a fazer alguns amistosos pelo México alguns anos atrás, mas a FIFA não aceitou, até puniu o México por isso. E ele, né, aceitou a nacionalidade, né, americana e vai disputar a Copa pelos Estados Unidos. Apesar dele ter sido um destaque no Campeonato Mexicano,
ele não foi até então muito aproveitado pelo Pochettino. Né? Vamos ver como é que vai ser na Copa. Tem dois outros jogadores que me chamam muita atenção, que são filhos de jogadores dos Estados Unidos de outras Copas. Um deles é o Giovanni Reina. Né? O Giovanni, filho do Cláudio Reina, lendário meio-campo, que disputou 3 Copas do Mundo e entrou na seleção da Copa do Mundo de 2002, né? Na seleção dos melhores jogadores. O Reina fez parte daquela seleção. Então, um dos grandes jogadores dos Estados Unidos aí, no final do século passado e no início desse século. E o outro jogador também é o Berhalter, né, filho do Sebastian Berhalter, filho do Greg Berhalter, que disputou as Copas de 2002 e 2006, e o Greg, pai do Sebastian, foi o técnico também em 2022. Então essa é uma nova geração, filha de veteranos, né, que foram aqueles caras que deram talvez os primeiros passos da seleção americana, tanto o Greg quanto o Cláudio Reina, né, eles eram parte daquela seleção que chegou nas quartas de final de 2002. Agora os filhos jogam juntos com esse objetivo aí dentro de casa de chegar o mais longe possível, fazer uma campanha histórica. Tá certo? Essa foi a minha opinião, então agradeço a todos que assistiram esse vídeo. Até mais!